Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 8 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Moisés crendo no invisível. Outro personagem que vai aparecer na lição dessa semana é Moisés. Moisés, ele é relacionado entre aqueles que são referência quando o assunto é fé. Quando você pensa na história desse grande homem, você percebe que existem alguns elementos que realmente marcam aquilo que foi a sua experiência de fé. Por exemplo, quando você olha para o contexto do seu nascimento, nasceu numa época em que todos os meninos hebreus estavam sendo jogados no rio Nilo ou simplesmente mortos pelo fato de que eram descendentes dos judeus, uma nação de escravos dentro do país do Egito. O faraó, com medo que a quantidade de homens no país da nação judaica aumentasse e em determinado momento eles acabassem se unindo para lutar contra o faraó e eles acabassem perdendo o país, essa ordem foi dada. Moisés sobreviveu de uma forma miraculosa, acabou sendo adotado pela filha do faraó. E o mais interessante é que quando Deus estava dirigindo essa história, ele faz com que o menino voltasse para a própria mãe biológica, Joquebede, porque sua irmã Miriam, acompanhando o trajeto do cesto na beira do rio, percebendo que a filha do faraó estava agora tomando Moisés das águas e vendo que ela havia se afeiçoado a ele, ofereceu-se para buscar uma ama de leite. E Moisés passou os primeiros anos com sua mãe. Foi nesses primeiros anos que Moisés recebeu as instruções a respeito do Deus Criador do céu e da terra, o mesmo Deus de Israel. Quando chegou a época definida pela filha do faraó, Moisés retorna para o palácio e agora no palácio ele vai ser instruído em todas as ciências. Alguns achados arqueológicos, por exemplo, comprovam que Moisés foi um grande líder militar. Ele anexou, por exemplo, a Etiópia ao reino do Egito, da sua época. Isso para falar apenas de algumas dos seus feitos. Quando o autor da carta aos Hebreus vai apresentá-lo como filho da filha do faraó, alguns comentaristas bíblicos, inclusive o autor do nosso guia de estudos, vai mencionar que provavelmente o autor da carta aos Hebreus estava se referindo ao fato de que Moisés provavelmente estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Claro que, diante disso, Moisés teve que fazer uma escolha. Ele creria naquilo que foram as influências e a história que a sua mãe biológica, Joquebede, havia passado para ele nos primeiros anos da infância, ou entraria por aquela porta escancarada que estava diante dele, a porta do poder. Ele escolheu ser maltratado junto com os escravos a assumir as glórias do Egito. Por quê? Porque os seus olhos estavam muito além daquilo que eram as glórias do presente para ele. Quando a gente olha para a história de Moisés hoje, na perspectiva do que já sabemos do que aconteceu, ele fez a melhor escolha da sua vida. Ele abriu mão de ser faraó no Egito e se tivesse feito isso, o máximo que ele conseguiria hoje é ser uma múmia num dos túmulos lá do Egito. Mas ele escolheu seguir com o povo de Deus. E não foi fácil. Ele se tornou libertador do povo, mas não foi fácil. Quantas situações complexas ele passou? Quantos momentos difíceis, agonizantes ele passou enquanto desempenhava aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto caminhava pela fé junto com o povo de Deus. Mas qual é o final da história? Bem, apesar de ter morrido, ele foi ressuscitado e levado para o céu para viver com o Senhor Deus. Aliás, continua vivo até hoje. No momento em que Cristo Jesus precisou de alguém para apoiá-lo quando ele estava para ir para Jerusalém, na sua última viagem, que culminaria com a sua morte na cruz, Moisés foi um dos enviados pelo céu para conversar com o Senhor Jesus e dizer a ele, fica firme, vai para Jerusalém. Aliás, provavelmente Moisés deve ter dito para o Senhor Jesus, se o senhor não quiser ir, não tem problema. Mas se o senhor não for, eu vou ter que descer de lá e voltar para a sepultura. Que nível de relacionamento e de fé esse homem estabeleceu com Deus? É esse tipo de relacionamento. E é esse tipo de fé que o Senhor Deus tem para nós.
Quantos são aqueles que têm tombado no decorrer do caminho e que têm passado pela experiência da morte? Quando olhamos para a história de Moisés, que foi tirado da morte pelo próprio Deus, nós sabemos que é exatamente isso que vai acontecer com todos aqueles que dormirem o sono da morte, mas na certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Eu gostaria de incentivá-lo a construir esse tipo de fé que Moisés construiu com Deus. Ele não se deixou lisonjear pelo mundo dos seus dias, pelos encantos do mundo dos seus dias, mas ele colocou o seu foco naquilo que era o plano de Deus para a sua vida. E por isso, até hoje, ele está vivo. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que essa possa ser a nossa experiência. Muito obrigado, Senhor, porque olhamos para a Tua palavra e descobrimos homens como Moisés, exemplos de fé, que conseguiram fazer escolhas certas, mesmo que tremendamente tentados pelo mundo do seu tempo. Ajuda-nos a podermos também caminhar pela fé com o Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?